Juliano Passe, da Divinal Vidros, que conhece muito desse assunto, ele, a família dele, o pai dele, todo mundo, e eles entendem demais desse aspecto. E ele vai passar para a gente um pouquinho desse mundo de conhecimentos que ele tem. Juliano, obrigado por ter vindo. Que prazer ter você com a gente aqui. Oi, Sevieri, tudo bem? Tudo bem, Saraiva, Ingrid, Alain? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Primeiro, agradeço aí a oportunidade de poder participar dessa live, desse webinar, apresentar um pouco da nossa empresa e falar um pouco realmente de vidros temperados, porque para os processadores é algo difícil, porque quando você olha para um vidro temperado e coloca lado a lado, né, e não compara alguns pequenos detalhes, realmente ele pode parecer tudo igual. E às vezes é um argumento que um vidraceiro usa para o cliente na hora de vender, para conseguir ganhar uma venda, vender um vidro mais barato, que o vidro temperado é tudo igual e o preço para ele, então, vai pelo mais barato. Mas no fundo, por trás de todo esse processamento, até chegar no vidro temperado, existe todo um cuidado que precisa ser levado para que o vidraceiro possa entregar para o cliente dele o melhor produto. Né? E é isso que a gente veio falar aqui, vim abordar alguns dos principais pontos dessa fabricação do vidro temperado. Mas antes, Sevieri e Saraiva, se me der a oportunidade, só falar um pouquinho da Divinal Vidros. Saraiva é um grande amigo, acho que eu conheço Saraiva desde de molequinho, quando ele ia lá na Matriz, no 730, falar com meu pai, e provavelmente naquela época eu chamava ele de tio ainda, e estava até comentando essa live começar, que eu participei do curso lá na Escola do Vidraceiro de instalação de box, né? Acho que foi, não sei se foi um dos primeiros anos, mas eu me lembro que faz umas décadas atrás aí que eu participei da escola. Então, Saraiva, parabéns aí pela escola, pelo sucesso e por ser essa grande pessoa aí do mercado. Mas vamos lá, entrando aqui um pouco na Divinal. A Divinal Vidros, ela já está no mercado desde 1953. Uma empresa tradicional, preza muito pela qualidade do produto que ela entrega para os clientes. E além da Divinal ser uma distribuidora de vidros, a Divinal também trabalha na indústria de processamento. Nós pegamos o vidro comum e transformamos ele em vidro temperado, transformamos em vidro laminado e transformamos também em vidros insulados. Há 15 anos a Divinal vem fabricando vidro insulado. Nesse período todo, eu acho que não me lembro se nós tivemos o nosso índice de reclamações e devoluções mínimo. Produto realmente de altíssima qualidade, vidros laminados, todas as obras com satisfação garantida, clientes satisfeitos, né? Sabemos que existem problemas no meio do caminho, mas estamos lá para dar o suporte e para resolver o problema do cliente quando acontece. Os vidros temperados, que vai ser o tema da nossa conversa. Além disso, também os vidros comuns, né? Também fabricamos tampo de mesa, espelhos com bisotê, e somos conhecidos por manter um grande estoque de produtos. Então, o que o cliente precisar, quando a gente fala em vidro plano, ele pode procurar a Divinal. Né? Temos tudo que está em alta no momento, as maiores tendências, os vidros texturizados, mantemos estoques dos vidros texturizados. Então, é um lugar onde você pode ir para comprar e entregar o seu projeto completo, indo buscar o seu produto num único lugar. Tá? Lembrando que a Divinal está em São Paulo, em Belo Horizonte, em pontos estratégicos, fácil acesso pelas marginais em São Paulo, em Belo Horizonte, fácil acesso pela Via Expressa e pelo Anel Viário. Ambas as unidades com portarias, segurança e conforto para o bem-estar dos nossos clientes aí em geral. Então, esperamos todos vocês para virem tomar um café com a gente, essa é a nossa indústria, e vamos ao que interessa, vamos falar um pouquinho de vidro temperado. Bom, vou aqui dar uma olhadinha para o lado para olhar minhas anotações, eu não quero me perder na conversa, mas o que eu trouxe para vocês aqui é que o comprador do vidro temperado ele tem que se prestar atenção em alguns fatores. Né? E eu acho que um dos principais fatores é conhecer muito bem o fornecedor deles. Que tipo de equipamento esses fornecedores utilizam para produzir o vidro que eles vão entregar para o cliente dele. Né, para os clientes deles. E eu acho que o principal deles, né, além das lapidadoras e furadoras, etc., é o forno que vai fazer o vidro temperado. É esse equipamento que vai fazer com que o cliente
tenha um produto excelente, que tenha um produto que ele vai entregar na casa do cliente e não vai ter dor de cabeça. Aí eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que os fornos, né, evoluíram ao longo do tempo. Aquele vidro que era temperado há 20, 30, 40, 50 anos atrás, por mais que ele é chamado de vidro temperado, hoje os fornos utilizados são outros, novas tecnologias, novas funcionalidades, sempre para entregar o melhor produto. Né? Então nós temos aí um problema de empenamento, né? A gente sabe que o vidro temperado, os vidraceiros sofrem com empenamento. Né? Então é importante saber que existem funcionalidades nos fornos atualmente que fazem com que esse empenamento seja reduzido, minimizado, né, mínimo e que seja imperceptível e que facilite a instalação do produto na obra. E uma dessas funcionalidades é uma pré-câmara, né, uma anticâmara ou um pré-forno. Então, o processo de vidro temperado, acho que falando aqui, os vidraceiros devem até saber mais, até um pouco mais do que eu, mas só para a gente relembrar, o vidro temperado é colocado num processo de aquecimento, elevado a 700 graus centígrados, depois ele é resfriado bruscamente. Né? E esse resfriamento é que faz a têmpera do vidro. Mas, quando a gente pega um vidro frio, na temperatura ambiente, e coloca dentro de uma câmara de aquecimento a 700 graus, direto, esse vidro, ele empena dentro do forno. Né? Então, vamos lembrar que eu, conversando com o Leandro Gonçalves, um excelente funcionário da Divinal Vidros, conversei com ele ontem, anteontem, para que eu pudesse aqui levantar algumas informações, ele deu um exemplo muito bacana. Ele falou, pensa você pegando um bife gelado, tirando da geladeira e colocando ele na chapa quente. Né? Automaticamente as bordas se levantam, né? A gente consegue relacionar na hora com isso. É o que acontece com o vidro. Tá? Então, como é que a gente minimiza esse processo de empenamento? Você esquenta o vidro de forma mais lenta. Você coloca ele numa pré-câmara. Né? Essa pré-câmara vai levar o vidro a 350 graus antes de ele entrar na câmara que vai levar o vidro a 700 graus. E com isso você consegue manter o vidro mais estável dentro desse processo, diminuindo esse empenamento que gera tanto problema para o vidraceiro na obra quando vai instalar o vidro. Né? E a Divinal conta com esse tipo de equipamento nas duas empresas. Tá? Então nós contamos com essa anticâmara que pré-aquece o vidro antes dele ser levado ao aquecimento final. Proporcionando aí uma melhor qualidade e uma planimetria, uma planicidade melhor nos vidros. Então a gente falou aí de empenamento, né? Acho que esse foi o primeiro ponto, né? Acho que a segunda parte que a gente pensa no vidro temperado é a hora que o vidro vai ser resfriado. Então a gente aqueceu o vidro, né? Então é importante lembrar, um aquecimento mais controlado até chegar nos 700 graus é melhor, e logicamente a gente precisa de um resfriamento brusco. Né? E para isso a gente precisa ter soprantes ou flautas que sopram o ar no vidro para resfriar esse vidro, também de altíssima qualidade e de altíssima precisão. Por quê? Quando esse vidro sai e ele é resfriado, ele gera, né, um efeito que é conhecido como anisotropia. Tá? Só confirmando o termo aqui para garantir que eu não estou usando o termo errado, mas é isso mesmo, anisotropia. Tá? A anisotropia aqueles que conhecem o efeito do vidro temperado, quando você pega uma lente polarizada e olha contra o vidro temperado, você consegue enxergar as malhas desse soprante, desse ar que foi soprado no vidro. Né? Então, um vidro temperado de boa qualidade, você só vai ver esse efeito se você realmente colocar alguma lente polarizada entre o seu olho e o vidro, né, e no ângulo correto, você vai conseguir enxergar essas malhas. Né? Então, um vidro bem processado, sem essa lente você não enxerga essa malha. Acontece que, se o forno não estiver bem regulado, se o seu operador não for bem treinado, essas malhas essas manchas, né, essas malhas do sopro, né, do soprante, elas vão ficar mais aparentes e você vai conseguir enxergar isso mesmo sem ter essa lente. E não vai ser um efeito muito legal, porque o seu vidro vai estar instalado na casa do seu cliente e, dependendo do ângulo que o cliente olhar para esse vidro, ele vai conseguir perceber essa malha e vai olhar e não vai ficar muito satisfeito. Tá? Então, é importante saber que a qualidade do soprante, a qualidade do forno, o equipamento utilizado é um equipamento ideal, um equipamento moderno, que possa entregar esse produto com a qualidade máxima esperada. Tá?
Então, falamos aí do primeiro processo, falamos de empenamento, como minimizar isso, falamos da anisotropia, né? Tem que ser feito ajustes finos aí para poder resfriar esse forno. Eu acho que um outro detalhe importante, antes de eu mudar para um próximo item, é que o operador do forno é chave para esse processo. Então, hoje nós temos fornos de têmpera, são praticamente 100% automáticos. Você clica, põe a receita no forno e ele tempera o vidro, as cargas entram e saem automaticamente. Mas o operador do forno ele é crucial para esse processo, porque as variações de temperatura de um dia para o outro dia, isso mudam as receitas que você precisa usar para temperar o seu vidro. A forma como uma receita que você usou para temperar um vidro num dia muito quente, não pode ser a mesma receita que você vai usar para temperar esse vidro num dia muito frio. Né? Então, o operador é chave para operar a máquina. Né? Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir a Ferrari. Né? E eu acho que é super importante. Então, um funcionário bem treinado, competente, bem capacitado, para poder identificar essas variáveis que o forno não identifica sozinho. Tá? E o próximo item que eu gostaria de abordar nesse processo de vidro temperado, para dizer que os vidros temperados não são todos iguais, é justamente o processo de manutenção. As empresas precisam ter manutenções periódicas, então a pessoa que compra o vidro precisa conhecer os seus fornecedores e precisa entender se os seus fornecedores têm a responsabilidade de fazer paradas periódicas nos seus equipamentos para fazer as manutenções. E aí aqui entra um outro problema que pode ser um problema grave na compra do vidro temperado. Eu vou usar um termo em português aqui para ser mais fácil, eu também eu conheço só o termo em inglês, mas é uma névoa branca, né? Então, um vidro ele pode apresentar uma névoa branca, uma mancha branca, como se fosse um embaçado em algumas partes do vidro. E as pessoas podem olhar e achar que é defeito do vidro. O vidro veio com problema. No fundo, o vidro adquiriu esse problema ao longo do processo. E esse processo tem muito a ver com a manutenção e limpeza dos rolos que seguram o vidro e mantêm ele oscilando dentro do forno de têmpera. Então, essa parada e a limpeza desses rolos é muito importante. Os vidros, quando entram na câmara, eles tendem a levar um pouco de sujeira, né? Uma peça, quando se quebra dentro do forno durante o processo, deixa fagulhas de vidro dentro do forno. E se não existem essas paradas, né, as empresas às vezes querem manter a produção, querem ter uma melhor rentabilidade, não querem parar forno, porque forno parado custa dinheiro, e acabam processando vidro sem tomar os devidos cuidados com a manutenção do equipamento. E isso gera esse problema de névoa branca. E essa névoa branca, ela não pode ser que a hora que o responsável em retirar essa peça do forno não esteja enxergando esse problema. E só o cliente vai enxergar, porque tudo depende de ângulo e de iluminação, da forma como a luz incide no vidro e do ângulo que a pessoa está olhando para esse vidro. Então, o problema pode não ser tão aparente na hora da conferência pelo operador do forno, mas isso pode se apresentar lá na obra. E aí a dor de cabeça é maior, porque tem todo o retrabalho, todo o custo envolvido com a visita ao cliente, identificar o problema, retirar o vidro de lá e etc. Né? Então, esses são os 3 principais problemas que eu trouxe aqui para o vidro temperado, e como isso pode ser minimizado, né? A Divinal trabalha aí sempre buscando melhorar a qualidade, e entendendo os problemas, e buscando novos equipamentos e novas soluções para os problemas. E aqui, por último, eu queria falar um pouquinho, ainda em linha com o que a Ingrid falou, eu queria trazer aqui um assunto que é um pouco polêmico, não vou dizer polêmico, mas tem a ver um pouco com norma, com controle de processo. E aqui eu vou citar a certificação da portaria 327 do Inmetro. Tá? Essa é uma certificação compulsória, então a gente fala de normas aí para instalação, e a gente deveria ter normas também de processo de fabricação. Hoje em dia, essa certificação ela é compulsória. A indústria pode optar por ser certificado ou pode simplesmente não ter a certificação. Ela custa, então muitas indústrias não optam por ter a certificação porque simplesmente não existe a obrigatoriedade. Mas a Divinal faz questão em manter a certificação da portaria 327 do Inmetro, né? E eu vou passar aqui um pouquinho o que significa essa certificação. Tá?
E eu achei importante levantar esse assunto, porque isso leva... ele está diretamente relacionado com os problemas que eu mencionei agora há pouco. Quanto mais controle você tem de processo, menos problemas você vai ter com o seu produto final. E menos problemas o vidraceiro, o profissional do vidro, o caixilheiro vai ter com o produto entregue para o cliente dele. Então, a certificação da portaria 327 do Inmetro, ela certifica a planimetria do vidro. Então, o empenamento máximo, ela exige que o empenamento máximo do vidro temperado seja de mais ou menos 3 milímetros por metro linear. Então, nós controlamos esse empenamento através dos processos de controle que a portaria exige. Então, lembrando de novo aqui, empenamento máximo de mais ou menos 3 milímetros por metro linear. Tá? Ela certifica também a fragmentação do vidro. Então, nós temos aí um processo de quebrar peças de vidro que passam no nosso forno periodicamente, para a gente ter certeza que as nossas receitas estão bem montadas, que o forno está bem regulado, produzindo um vidro de qualidade. Então, a fragmentação ela tem que ser no mínimo 40 fragmentos e no máximo 100 fragmentos dentro de um quadrado de 5 centímetros por 5 centímetros. Então, pega-se uma peça, quebra-se essa peça, desenha-se um quadrado de 5 por 5, e aí você conta quantos fragmentos você tem dentro dessa área. Não pode ser menos do que 40 e não pode ser mais do que 100 fragmentos. Isso identifica que o seu processo de têmpera está bem regulado. A portaria do Inmetro certifica também o dimensional. Para vidros encaixilhados, não pode ser de mais ou menos 2 milímetros de diferença da medida que o cliente pediu. Essa é a variação máxima e mínima que você pode ter no dimensional da peça. E para peças autoportantes, mais ou menos 1 milímetro. Tá? A portaria do Inmetro exige que você tenha controles para garantir que o dimensional das suas peças estejam dentro dessa variação. Ela certifica a resistência a choque térmico e certifica a resistência a choque mecânico e o esquadro da peça. Então, todos esses controles, ao longo do seu processo, precisam ser mantidos para que você mantenha aí a certificação da portaria 327. E, por último, não menos importante, ela exige que a empresa monitore e trate as reclamações referente à qualidade dos seus clientes. Entrega uma peça, deu algum problema, você precisa monitorar isso, ir atrás da raiz do problema, identificar e tratar esse problema. E ela também exige que o seu processo tenha rastreabilidade de fabricação, até que você, de todo o seu processo, até que você consiga, inclusive, identificar qual foi o lote de matéria-prima, de onde saiu aquela peça que você entregou para o seu cliente, qual foi o lote da matéria-prima do fornecedor, do processador do vidro temperado. Então, veja, é muito custoso você manter todos esses controles, mas isso vale a pena, porque você consegue garantir que o seu cliente vai ter cada vez menos dor de cabeça a hora que ele precisa atender o cliente dele. E isso tudo são argumentos de venda, são argumentos que o profissional do vidro, o caixilheiro, na hora de entregar o produto para o cliente, ele pode dizer, olha, este aqui é o meu fornecedor, é daqui que eu te retiro o meu produto, aqui existe todo esse controle de processo, é garantia que você não vai ter problemas no futuro. E se tiver, se tiver algum problema, né, a gente sabe aí, às vezes acontece, um vidro quebra, o profissional do vidro precisa saber que o fornecedor dele está junto com ele, né, o famoso pós-venda, né, que ele vai dar o suporte completo, que vai poder ajudá-lo a identificar o que aconteceu e ajudá-lo a resolver o problema e atender o cliente, deixar o cliente dele satisfeito. Então, essa foi o tema que eu usei aqui para trazer um pouco de conhecimento para aqueles que não tinham e lembrar aqueles que já conheciam, né? É sempre bom a gente relembrar alguns fatos. E eu acho que devolvo a palavra aí para você, Sevieri. Juliano Passe, meu amigo, que aula espetacular! Eu, que não conheço nada de vidro, sempre achei que os vidros temperados eram todos iguais. Você acabou de me provar que nenhum deles são iguais, inclusive nem o mesmo lote feito na mesma máquina, nem os seus que você fabrica com toda essa excelência, dia a dia são iguais. Vidro temperado são todos diferentes. Que espetáculo!